Meus amados irmãos, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, nós estamos reunidos neste dia para a louvor e glória do seu nome. E queremos agradecer a Deus por Ele nos permitir estar adentrando agora ao seu lar, através dessa rede social, neste comentário de Escola Bíblica Dominical, nosso momento EBD, e que a boa mão do nosso Deus possa estar sobre nós aqui para ministrar a terceira lição e poder receber algo dos céus. Também que você esteja com seu coração aberto e que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações profundamente. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos junto comigo para que nós possamos fazer uma oração ao nosso Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, dono dos céus e da terra, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que tu nos dá de poder estarmos reunidos aqui em tua presença e poder adentrar a cada lar, a cada família que abre as suas portas para que nós possamos ser usados por ti para trazer algo dos céus, Senhor, aos nossos corações. Fala conosco para a glória do teu nome, transforma as nossas vidas, faça de todos nós um canal teu, para que muitas vidas possam ser abençoadas, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos a mais um Momento EBD. Eu quero convidar você, que já sei que já está com a sua Bíblia aberta, está com a sua revista em mãos, tem acompanhado. Muito obrigado por sua audiência, por sua parceria. Que Deus continue te abençoando. Pegue a sua harpa cristã e ao número 141, que nós vamos adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo, com o número 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, geme tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Queridos, já temos adorado o nome do Senhor. Nós vamos agora para um momento muito importante, que é a ministração
em relação a essa lição. Nós estamos em um trimestre, o segundo trimestre de 2020, e a proposta para esse trimestre, você que ainda não participou de nenhuma das nossas lições, eu quero te convidar já para nos acompanhar durante esse trimestre. Nós estaremos aqui junto com você, recebendo, lógico, de Deus algo dos céus em relação a essa proposta. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, durante esse trimestre, nós estaremos mencionando, falando e citando a carta de Paulo aos Efésios, que vem falar sobre a salvação por Cristo, né, e selados pelo Espírito Santo da promessa. A lição de número 3, que nós estaremos estudando, datada de 19 de abril de 2020, e vem com o tema eleição e predestinação. É um assunto muito interessante para todos nós. Faz-se necessário toda a igreja ter assim um conhecimento básico, né, da nossa eleição, da nossa predestinação. Também você que já conhece um pouco do tema, da proposta, sabe que esse tema, essa proposta tem sido algo de debates teológicos. Mas nós estaremos aqui à luz da Bíblia e com a graça de Deus, trazendo algo dos céus, aquilo que nos foi proposto a ensinar. O textuário da nossa lição nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo de número 1, versículos 4 e 5, e o livro de Efésios, como já citei, é a proposta do estudo para esse trimestre. A verdade prática nos diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Para você que ainda não tem a sua lição, nós estaremos fazendo leitura bíblica em classe. E esta leitura bíblica em classe está lá no livro de Efésios, capítulo de número 1, dos versículos de número 4 ao versículo de número 12. Acompanhe conosco essa leitura. Capítulo 1 e versículo 4 nos diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobriu-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Essa lição tem um objetivo geral, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, que quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Traz consigo também os objetivos específicos, que é, primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo e, por fim, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Fiquem conosco para a ministração desta lição. Eleição e predestinação. Fique atento, porque é um assunto muito importante, se faz necessário. Eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. O teólogo pentecostal Severino Pedro da Silva avalia que a eleição e a predestinação seguem
quase que paralelamente os mesmos ditames e que alguns já chegaram até a sugerir que uma é a consequência da outra. De qualquer modo, esses dois vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino da salvação ao pecador. Estas expressões têm provocado divergência entre pelagianos, semi-pelagianos, arminianos e calvinistas, especialmente no campo da mecânica da salvação. Ou seja, há alguns grupos teológicos de filósofos e pensadores que têm com relação à mecânica da salvação, à formação da salvação, cada um trouxe consigo algum pensamento, né? Nós temos, pelo menos citado aqui pelo comentador, quatro pensadores, né? Pelágio, com duas ramificações, que são os pelagianos e os semi-pelagianos, Armínio, que é um dos mais famosos, e Calvino. Especialmente no campo da mecânica da salvação, eles divergem aí em alguma coisa no pensamento, né? Neste aspecto dessa controvérsia, sumariamente podemos identificar 4 tipos de visões acerca da salvação, né? A matéria chamada de soteriologia, que é a matéria da salvação. Primeiro, os pelagianos eles afirmam ser o homem o único agente da salvação. Já os semi-pelagianos eles defendem ser o homem aquele que inicia o processo da salvação e que Deus responde a esse início dado pelo homem. Já os arminianos, eles ensinam ser Deus quem inicia o processo da salvação e que o homem responde a esse chamado de Deus. Já os calvinistas argumentam ser Deus o único agente da salvação, predestinando uns para serem salvos e outros para a condenação, assim pensam os calvinos. Mas nós, eu e você, os meus visitantes que aqui estão hoje, já quero fazer menção deles, está conosco o presbítero Evandro, é um dos diretores gerais da Escola Bíblica Dominical aqui no campo do PQA, também é um dos professores aqui na sede, também está conosco aqui mais uma vez a grata surpresa não, melhor colocação, a grata presença do presbítero Eric, é um dos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, homem de Deus. Então nós temos aqui essas visões, né, de um monge Pelágio, armínio, calvinista, mas em relação a este ponto, nós estaremos nos posicionando biblicamente aqui aos nossos telespectadores e especialmente com a nossa visão pentecostal acerca deste ponto. Eu gostaria de fazer uma citação aqui do pastor Cláudio Anou de Andrade, eu achei muito interessante e eu gostaria de elucidar aqui. Em relação a esses pensadores, Calvino, Armínio e Pelágio, em relação também, melhor dizendo, aquilo que eles trazem como proposta acerca dessa mecânica da salvação. E eu ouvi certa citação do pastor Cláudio Anou de Andrade e eu vou citá-lo, abre aspas. Ele diz que todo extremo, cada posição ou cada pensamento filosófico traz um extremo. E um extremo leva a outro extremo. Tá? Ele ainda cita assim, nem por Armínio, nem por Calvino, nem por Pelágio, mas nós fomos e somos salvos pela graça de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Devemos estudar a Bíblia, meus irmãos, meus amigos, telespectadores, a partir de um princípio de verdade, né, particular, até a conclusão universal desta verdade. E nós precisamos, né, você que está me vendo, me ouvindo, aos nossos convidados, vale muito também conhecer cada pensamento, até porque nós precisamos, dentro desse conhecimento, nos posicionarmos, reiterando mais uma vez esta palavra, biblicamente e à luz da posição pentecostal e daquilo que cremos, né, o credo da Assembleia de Deus e aquilo que professamos. Pois muito bem, dada a introdução, há algo muito interessante a ser vislumbrado. Vejam, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E dentro dessa perspectiva, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão desta doutrina da salvação. Agora, a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Presbítero Evandro, presbítero Eric, nós temos uma proposta muito interessante aos nossos telespectadores.
a eleição divina. Nós vamos definir aqui o que vem a ser esta eleição divina, e dentro dessa eleição divina nós vamos ver quais os aspectos, né, desta eleição. Presbítero Evandro, vamos definir aos nossos telespectadores essa eleição divina? Em nome de Jesus, nós faremos isso. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus pela boa oportunidade que nos concede estar aqui para falarmos desse assunto que é tão delicado, mas que é uma verdade bíblica e muito cristocêntrica. Acerca da eleição divina, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele coloca uma definição como sendo uma ideia de escolha. Isso está em Efésios, no capítulo 1, versículo 4. E diz que é conforme a presciência do próprio Deus. Nós precisamos ter em mente aqui que nós estamos tratando de uma matéria que é soteriológica e que a eleição é apenas a ponta desse grande iceberg teológico. Nós podemos dizer também, dentro desse contexto soteriológico, além dessa inferência do comentarista, do pastor Douglas Batista, que na soteriologia ela é a ação ou decreto pela qual Deus designa para a salvação. Isso é a eleição divina. Pois muito bem, então já temos aqui a ideia de que a eleição divina é a escolha, né? Dentro dessa escolha, a eleição ela traz a ideia da escolha, nós temos alguns aspectos dessa escolha. Presbítero Eric, cite aí para nós, né, quais são esses aspectos, quando foi esta escolha, qual a finalidade da eleição e como e por quem fomos escolhidos. Pois bem, meus irmãos, é uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos a palavra do Senhor. E diante dessa oportunidade eu cumprimento você que está em casa, como também nossos amigos aqui que estamos reunidos para aprender a palavra do Senhor com a paz do Senhor. Estamos aqui para aprender sobre a eleição divina. Como nosso amigo presbítero Evandro já falou, a eleição divina é uma escolha por parte de Deus. Vemos, meus amados, que essa doutrina da eleição é uma doutrina muito importante a ser estudada e muito interessante. Veja que o comentarista Douglas Batista vai deixar bem claro que há alguns aspectos nesta eleição. A primeira coisa que temos que aprender é que Deus nos elegeu para a salvação. O primeiro a se destacar, meus amados, é que Deus não nos elegeu à salvação, mas Deus nos elegeu para a salvação. E o comentarista Douglas Batista vai deixar bem claro, você que tem sua lição na sua casa, abra sua lição aí, vamos a acompanhar comigo. E ele vai destacar aqui, meus amados, que nós fomos escolhidos em Cristo, por isso ela é cristocêntrica. O segundo aspecto que o comentarista Douglas Batista deixa para nós aqui é que em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E ele vai destacar também aqui qual a finalidade desta eleição, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Eu quero destacar aqui nesses três aspectos, o aspecto que vai falar que essa eleição é cristocêntrica. Eu comentei numa lição passada que as bênçãos que Deus derrama sobre nós, que são bênçãos celestiais, só são possíveis se a gente estivesse em Cristo. Da mesma forma, a eleição, meus amados, ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro, Cristo é o alvo. Veja, meus amados, que o apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Efésios, ele vai destacar no capítulo de número 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5, 6, 7 e 11, que todas as bênçãos em relação à eleição e predestinação só é possível se estiver em Cristo. Por exemplo, primeiro o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus nos abençoou em Cristo. Versículo de número 3, o apóstolo Paulo disse que bendito ó Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. No versículo de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer, como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos predestinou por Cristo. No versículo de número 6, o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Ou seja, quem é esse amado? Em Cristo.
No versículo de número 7, ele também vai destacar que é nele que temos a redenção. E para encerrar no versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai dizer que nele fomos feitos herança. Ou seja, ficando claro aqui para nós, meus amados irmãos, que quem está em Cristo faz parte do povo eleito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para esse primeiro ponto, em relação à eleição divina, nós aprendemos e entendemos aqui que essa ideia de eleição, ela vem partindo do princípio de uma escolha, né? A ideia de eleição vem do princípio de escolha. E dentro dessa escolha tem os aspectos dessa escolha, o que compõe a escolha. Primeiro é em quem fomos escolhidos, como bem aclarou o presbítero Eric. Nós fomos escolhidos por Cristo ou em Cristo. Então isso significa dizer que essa escolha tem que ser cristocêntrica. E muito bem colocado também que foi uma escolha em um tempo determinado, né? E esse tempo dito aqui por Paulo aos Efésios, que foi antes da fundação do mundo. Um outro aspecto muito bem colocado aqui, elencado, que a finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Tá? Então, vejam que a eleição ela tem esses aspectos, a eleição dá a ideia de escolha e com várias finalidades. O presbítero Eric destacou muito bem colocado que é Cristo o centro dessa vontade do querer de Deus, mas eu quero deixar um outro princípio também muito importante, que sendo Cristo o ponto central dessa escolha, ele tem um propósito, é que nos santificarmos, nos deixarmos santos, lógico que é a ação do Espírito Santo em nós, e tornar-nos irrepreensíveis. Santos é separado do pecado. Irrepreensíveis, alguém sem culpa ou sem defeito. Pois muito bem, dada aí essa elucidação acerca da eleição e com seu aspecto, a gente passa para o segundo ponto, que a condição da eleição, né? A eleição para a salvação em Cristo Jesus é oferecida para todos. A gente tem isso como um primeiro aspecto. Presbítero Evandro, quais são as condições para esse princípio de eleição? As condições da eleição. Segue-se então que se há condições para a eleição, existem alguns aspectos muito importantes e alguns pontos notáveis que aqui devemos destacar. Por exemplo, se Cristo e a eleição que é feita por Ele nos leva à predestinação e por Ele é que nós somos eleitos para tal, segue-se então que a eleição é para todos. Ela cumpre o quesito do arrependimento, ou seja, qualquer pessoa que cumpre o quesito do arrependimento mediante a fé em Cristo pode ser um eleito por Deus em Cristo Jesus. E também algo que é um ponto que é o mais forte de todos esses é que nós não temos mérito nessa escolha. Nós devemos entender, e eu coloco aqui a fala de um homem que foi muito profundo em se tratando de soteriologia, e ele diz que ainda que nós dessemos a nossa vida, nós ainda não pagaríamos a nossa salvação. Então, ela vem de Cristo, a escolha é feita por Ele, mediante a fé nós somos eleitos, e também nós temos que entender que nós não temos mérito humano dentro dessa eleição. Quero aqui também destacar algo que é muito importante, levando você para um texto que é importante para você entender esse princípio. Romanos capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. A Bíblia diz que Deus escolheu aqueles que antes Ele conheceu, esses também Ele predestinou. Segue-se então o prognoses, aquilo que nós conhecemos como prognóstico, ou seja, tudo isso está baseado na presciência de Deus, ou seja, é aquela habilidade e a ação que Deus tem de conhecer todas as possibilidades futuras e por essa razão Ele elege aqueles que hão de herdar e receber a salvação. E eu já estou colocando para você aqui um pensamento de uma corrente teológica que você conhece, que é o arminianismo, onde ele diz que dentro dessa presciência de Deus Ele não nos impede de nós escolhermos nada, bem como também Ele não nos impele a nós decidirmos alguma coisa. Então está dentro da escolha, está dentro da soberania de Deus e para a glória e louvor do seu nome. Glória ao nome do Senhor. Então, já dentro dessas condições, a primeira é que ela é oferecida para todos, né? E em segundo lugar, nós, enquanto pessoas, não tínhamos condições alguma dentro dos nossos méritos de alcançar esta eleição por Cristo Jesus. Presbítero Eric, nos informe dentro desses quesitos ou desses pontos que já aqui foram elencados, mais algumas posições acerca dessas condições da nossa eleição. Perceba que o comentarista Douglas Batista vai deixar bem aqui elencado nesse segundo tópico
sobre as condições da eleição. Como já destacado aqui pelo nosso amigo Evandro, falou que a eleição, a condição da eleição é para todos, oferecida para todos. O comentarista Douglas Batista vai deixar um versículo bem conhecido por toda a igreja, João capítulo 3, versículo de número 16. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que João vai escrever dizendo que Deus amou o mundo. Quando João fala amou o mundo, a gente tem que prestar muito atenção quando a Bíblia fala sobre mundo. Por exemplo, aqui, quando João fala que Deus amou o mundo, a Bíblia está dizendo que Deus amou as pessoas. Deus amou todas as pessoas. Por exemplo, em Gênesis, ou em toda a Bíblia, a gente encontra textos que falam que Deus criou o mundo. Quando a Bíblia fala que Deus criou o mundo, a Bíblia está falando que Deus criou o mundo físico, o mundo material. Vemos que João também escreve uma carta e ele vai dizer assim: não ameis o mundo. Quando João fala não ameis o mundo, João está falando do sistema do mundo. Então, muitas vezes você vai encontrar na Bíblia Sagrada a referência falando sobre mundo, mas em João capítulo 3, versículo 16, João está se referindo, meus amados, às pessoas, ou seja, a salvação é para todos. A eleição, a salvação é para todos. Vemos que os eleitos, meus amados, eles são constituídos, porém a eleição não é um decreto de Deus, mas sim, meus amados, é uma aceitação às condições da salvação que são baseados na fé e no arrependimento. Glória a Deus. Arrependimento é você dizer não ao pecado e fé é você dizer sim para Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, já mencionadas as condições da eleição aqui, para a gente fechar já esse segundo subtópico com relação às condições da eleição, vale salientar algo muito interessante aqui. Já foi citado que as condições são, primeiro, ela é oferecida a todos, não é exclusivo de um povo, como assim temos alguns pensamentos a esse respeito. Segundo, é tornar uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Glória a Deus. E terceiro, esse não é um mérito, muito bem colocado aqui pelo presbítero Evandro, não vem de um mérito meu, não vem de um mérito seu, o mérito é Cristo, por isso a eleição tem que ser cristocêntrica. E por fim, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra redentora de Cristo e não pelas nossas obras. Isso é que nos deixa alegre, porque a gente já vê comentadores citando, e eu acho muito válido salientar, quero abrir aspas aqui e dizer que nós não temos condições humanas de oferecer algo que nos condicione à eleição. Porque se Deus nos chamou, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler 2 versículos, versículo de número 8 e o versículo de número 9, que nos diz assim, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Glória a Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se há alguém que nós devemos nos gloriar, é em Cristo. Porque foi por intermédio de Cristo que nós conseguimos ou alcançamos esse status aí, ou a condição de eleitos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Já mencionados esses pontos, agora nós vamos partir para o terceiro, a vida santa e irrepreensível. Então nós já sabemos que fomos escolhidos. Dentro dessa escolha, ela é mediante Cristo Jesus. Fomos escolhidos por intermédio de Cristo. E esse é um projeto que já vem antes da fundação de todas as coisas. E o propósito desse é nos tornar santos e irrepreensíveis. Dentro dessas qualidades, isso é oferecido para todos. Glória ao nome do Senhor. Por mérito de Cristo, para que homem nenhum se glorie. De todo esse conjunto desta obra, nós temos agora uma parcela a ser feita ou executada por todos nós, que é uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então nós vamos precisar definir, e esse aqui é muito rápido, essas duas expressões, santos e irrepreensíveis. Presbítero Evandro,
O que nós podemos falar ao nosso telespectador a respeito de ser santo? Uma vida santa e irrepreensível. Muito bem colocado aqui, porque é uma finalidade de Deus ao fazer a eleição e o desígnio da eleição para a salvação na vida de alguém. Deus exige de nós um padrão ético e um padrão moral de alta qualidade. Então, por essa razão, ele exige de nós uma vida santa e uma vida irrepreensível. O que é isso? Vamos lá. A vida santa, ele coloca aqui o termo grego agios, que significa separado, separado do mundo ou separado do pecado. Irrepreensível, ele usa o termo amomos, do grego, que significa inculpável, sem culpa ou sem mancha. Então, esse é o padrão que Deus exige de todo aquele que foi eleito através dele pela pessoa de Cristo. Me parece incoerente, pastor Edequiel, que uma pessoa que eleita por Cristo age diametralmente oposta a esses padrões que o próprio Deus estabeleceu. Eu acho incoerente que uma pessoa aceite a eleição de Cristo, entenda a eleição em Cristo e, por fim, a predestinação em Deus, mas que ele viva uma vida totalmente incoerente. Ou seja, como é que uma pessoa ela pode ser eleita, mas ela não leva uma vida santa, mas ela não tem uma vida irrepreensível? Então ela deixa de aceitar a parte em que Deus diz, sede santo como eu sou santo, ou anda na minha presença e ser perfeito, como, por exemplo, foi o convite que Deus fez a Abraão. Eu quero levantar um ponto muito importante aqui para você, levando você também para uma outra corrente desse mesmo assunto, desse mesmo pensamento, que nós já estamos aqui tratando o quinto ponto dos cânones de Dort, ou seja, o quinto ponto de Calvino, ou seja, o quinto ponto também de Armínio, que é a contrapartida de cada um, uma resposta a esse ponto. No ponto arminiano, ele diz exatamente que nesse ponto é que um ser humano ele pode cair da graça. Se eu mesmo eleito não levar uma vida santa e irrepreensível, eu posso então vir a perder a minha salvação. Então sejamos todos santos e irrepreensíveis diante do nosso Deus. Tá, então nós já entendemos que em relação à expressão ou esse nome santo, ele significa separado do pecado, né? Como já colocou, e a epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, vem fazer menção ao texto já mencionado. Presbítero Eric, irrepreensível. Nós temos esse adjetivo grego, né? Que expressa algo que é sem defeito, sem culpa ou inculpável. Para que você entenda, e já o presbítero Evandro já fechou com muito louvor, esses termos apontam para o mais alto padrão ético, moral de vida, para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus. O importante, muito bem colocado aqui pelo presbítero Evandro, é que nesse sentido de santificação e ser irrepreensível, está-nos o princípio de que, quando nós já fomos eleitos e escolhidos, agora nós temos também que dar os nossos passos. Esse passo, lógico, com a ação do Espírito Santo, vai nos tornar santos e irrepreensíveis mediante a tudo que o mundo está a propor a todos nós. O que o comentador, o pastor Douglas, o nosso pastor comentador desta lição, ele nos vai afirmar que eu acho muito interessante. Esse é um padrão alto para agradar a Deus. Porque se fomos escolhidos, chamados, eleitos e predestinados, agora possuidores de uma herança de bens eternos e celestes, nós precisamos também, enquanto estivermos aqui, como testemunho do Deus vivo, termos esse padrão alto, não é um mero padrão. Eu não posso aceitar a Cristo, aceitar as suas bênçãos, mas também não aceitar as suas determinações. A determinação específica e que vem trazer a todos nós aqui em relação a ser eleito é a santificação, viver uma vida santa e viver uma vida irrepreensível. Partindo desses dois princípios, presbítero Eck, nós vamos para o quarto ponto, que é a nova vida dos eleitos. Já que estamos agora num status de santos e irrepreensíveis, assumimos agora uma nova vida dos eleitos. O que vem a ser essa nova vida, meu amigo? Pois bem, amado pastor, veja que o comentarista Douglas Batista vai deixar aqui bem claro para nós que quando você é eleito, quando você aceita a Jesus Cristo como seu único Salvador, Jesus Cristo, Salvador da humanidade, você acaba sendo uma nova pessoa, uma nova criatura, com novos hábitos, com novos jeitos de falar, jeitos de andar, de se vestir, de se comportar. O comentarista vai dizer que o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como ele vai destacar a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ele vai fazer algumas advertências, meus amados, a cada um de nós. Veja que o tema proposto agora há pouco,
que é exatamente sermos santos e irrepreensíveis, está exatamente ligado aqui, uma nova vida. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. Você não é mais o mesmo. As coisas velhas se passaram. Veja que trata-se, meus amados, de um processo contínuo de santificação. Todos os dias nós temos que vencer. Todos os dias nós temos que procurar ao máximo se aproximar de Cristo. Veja que quando a Bíblia fala que nós somos eleitos, nós temos aqui uma responsabilidade, meus amados, de permanecer firmes e constantes na presença do Senhor. Veja que o nosso amigo presbítero Evandro destacou que quando nós somos eleitos, nós temos uma responsabilidade. Se nós fomos eleitos, não indica que nós já estamos salvos, mas indica que nós precisamos a cada dia mais estar perto de Cristo. E veja que o comentarista vai dizer que a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. E ele vai destacar, meu amado pastor, que somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Então, já que é o Espírito Santo que capacita o crente para esse novo estilo de vida, nós temos um propósito, né? O crente agora passa a ser passa a se tornar uma referência. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, Gálatas, capítulo número 5, dos versículos 22 ao versículo 25 é a nossa leitura, mas eu quero destacar aqui o versículo, a partir do versículo de número 23, que diz assim, versículo 24, melhor dizendo: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Porque é o Espírito, como bem colocou o presbítero Eric, que vai capacitar, que vai estar nos guiando, estar nos conduzindo para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação. Então, nós estamos dizendo aqui a você que está me ouvindo, nos vendo e nos ouvindo, aqui que esse processo essa nova vida dos eleitos é a partir do momento que você é eleito, escolhido, separado, você passa a ser uma referência. Dentro dessa referência, você vai assumir um novo estilo de vida. Que novo estilo de vida é esse? Você que está me assistindo, talvez você já foi assim, porque hoje você é um eleito salvo na pessoa bendita de Jesus, mas talvez eu estou falando para alguém aqui que distanciou-se dos caminhos do Senhor, ou alguém que ainda não aceitou a Jesus. Mas o que eu quero dizer para a gente encerrar essa nova vida é que essa nova vida, você que bebia, não bebe mais. Você que furtava, como bem colocou já aqui, não furta mais. Você que praticava prostituição, não se prostitui mais. Esse é o novo estilo de vida. Por quê? A gente pega o ponto anterior, para que da melhor maneira possível, ou de um alto padrão ético e moral, nós agradarmos ao nosso Deus. Tendo dado essa definição de nova vida dos eleitos, nós vamos partir para o ponto de número 2, meus irmãos. Predestinados para filhos de adoção. Eu quero que você fique bem atento para que possamos juntos aprendermos sobre esta proposta que é muito interessante, que trago aí algumas visões teológicas acerca deste assunto. A palavra predestinado mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Presbítero Evandro, vamos definir aqui para os nossos telespectadores a predestinação. A predestinação, ele usa o termo grego para a definição que é colocada aqui como prorizó, que é a predestinar. Nós não temos como entender a predestinação se nós não lançarmos vista da eleição, porque uma vez eleito, nós estamos então por Deus predestinados para a vida eterna. Nós precisamos deixar bem claro também que ele deixa aqui muito certo para cada um de nós e muito evidente que esta predestinação ela está baseada no prévio conhecimento de Deus, as pessoas que responderiam positivamente à fé e ao crer no Filho de Deus. Mas eu quero responder muito rapidamente o que não é predestinação. Porque se fala muito, há muitas correntes teológicas e filosóficas e pensamentos que dizem o que é de fato a predestinação. Mas eu quero dizer para você o que não é a predestinação.
A predestinação não é pré-determinismo, onde Deus coloca e determina todas as escolhas do homem. Não é o fatalismo em que o homem se torna um fantoche e não existe aí a forma pela qual ele mesmo decididamente escolhe as suas decisões e as suas tomadas. Também não é a manipulação das faculdades humanas, onde o homem não pode fazer nada em relação a si mesmo para com a salvação. Bem como também não é a indução divina para as escolhas humanas e do indivíduo. É uma doutrina salvífica que está na Bíblia Sagrada, onde que Deus está predeterminando, através do seu prévio conhecimento, pessoas que iriam crer em Cristo, iriam se arrepender, estas para a vida eterna. É uma doutrina gloriosa que traz esperança para o nosso coração, a predestinação. Glória a Deus. Presbítero Eric. Então veja que aqui é destacado aqui uma doutrina muito interessante que é sobre a predestinação. Veja que a predestinação tem alguns propósitos específicos. Muitas pessoas só se ligam que a predestinação é em relação à salvação ou perdição, predestinação à morte ou à vida. Mas na realidade, meus amados, a predestinação está ligada a 3 pontos. Primeiro, predestinados a ser filhos por adoção, que será o próximo tópico que vamos abordar. Segundo, para sermos co-herdeiros com Cristo. E terceiro, para nós sermos conforme a imagem de Cristo. Veja que a predestinação, meus amados, ela não define se alguém vai crer ou não. A predestinação, ela está ligada e trata, meus amados, de uma definição divina daquilo que os que foram eleitos vão se tornar no futuro. Ou seja, quando falamos de predestinação, falamos daquilo que vai acontecer no futuro daquelas pessoas que foram eleitas em Cristo Jesus. Pastor Edequiel. Glória a Deus. Então nós já tivemos aqui a prévia acerca desse termo que é tão estudado, ele é tão elucidado entre os teólogos, traz para o meio da igreja, para o meio dos estudiosos, alguns conflitos acerca dessa expressão de predestinação, mas muito bem já colocada pelo nosso presbítero Evandro, mas que vale salientar, e eu quero que você que está me assistindo agora, nós temos um credo. A nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, cai por terra, aqui, tanto por intermédio bíblico, e aqui mencionado pela nossa declaração de fé, a Assembleia de Deus tem a sua declaração de fé, é que essa predestinação ela é condicionada à eleição. Né? Então, já foi colocado, e nós estamos falando no decorrer desta lição, que esse princípio de predestinação é algo que Deus já fez desde o princípio, mas primeiro ele elegeu pessoas, elegeu um povo para si, mediante a salvação ou mediante a fé e acreditar no propósito da salvação por intermédio da crucificação de Cristo. Porque há alguns pensamentos, como já muito bem citado aqui, que parte do princípio é que Deus é que projetou, criou, já separou um povo que vai ser separado, né? Foi predestinado para a salvação, e um outro povo que já foi separado para a perdição. E nós não cremos assim. Nós cremos, e esta vai também uma linha do grande pensador, teólogo e filósofo Armínio, que Deus fez o projeto desde a fundação, antes da fundação dos tempos. Esse projeto visa Cristo, a morte sacrificial de Cristo, e você que aceita pela fé esta morte, e a condição de salvação vem por intermédio da morte de Cristo, assume agora um papel de servo do Senhor, vive uma vida santa, vive uma vida irrepreensível, de agradar a Deus nos mais altos padrões, você está predestinado à salvação e às bênçãos futuras. Este conceito ratifica, ou valida, que a predestinação não se refere à escolha de alguns para a salvação e outros para a perdição. Não significa que Deus predestinou alguns para amá-los e outros para desprezá-los. Você que está me assistindo agora, e talvez já tenha ouvido falar muito sobre esse princípio, de que Deus já separou alguns
para salvar e para amar, e outros para o desprezo eterno. Deixa eu te falar algo já citado aqui pelo presbítero Eric. João 3,16. Eu quero que você acalme o seu coração com esta expressão bíblica que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, olha, a totalidade do amor de Deus é para todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tem muitas fontes teológicas que afirmam do contrário, que Deus já predestinou alguns para isso e outros para isso. Mas eu quero que você creia, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da nossa declaração de fé e daquilo que os homens de Deus escreveram, que o projeto de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam predestinados à salvação. Muito bem. Já eleitos agora por Cristo, predestinados ao céu por vontade gloriosa de Deus, diz aí pelo seu beneplácito, né, por sua boa vontade, agora nós alçamos aí algo interessante, presbítero Eric. Filhos por adoção. Sim, essa é uma bênção muito linda que a gente recebe por parte de Deus, que é filhos por adoção. Veja que o comentarista vai dizer, meus amados, e vai deixar aqui uma referência. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 15, o apóstolo Paulo vai dizer, meus amados, o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus. Veja, meus amados, que nós, antes de Cristo nos eleger para a salvação, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Havia uma barreira que criava inimizade entre nós e Deus. Nós éramos ovelhas sem pastor. Nós éramos filhos sem pai. Mas quando Jesus de Nazaré veio à terra e entregou a sua vida como sacrifício vivo para nos salvar, naquele momento Jesus, meus amados, nos fez povo seu e nos fez ovelha do seu pasto. Naquele momento Jesus nos adotou e nos fez filho de Deus. Veja que essa é uma bênção da predestinação. Ou seja, vemos, meus amados, que nós não tínhamos nenhum pai, mas Deus, através do seu Filho Jesus e através da obra expiatória de Cristo, nós fomos adotados por Cristo. E uma coisa interessante que eu acho aqui nessa revista, no que nós estamos estudando, é que, diante de tudo isso, eu posso entender que o propósito de Deus era nos fazer parte da sua família. Era nos fazer parte da sua família, da sua herança e daquilo que ele tem para os seus filhos biológicos, ele também tem para nós que somos filhos por adoção. Glória a Deus. Então, se no outro tempo nós éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, nós não merecíamos, contudo, aprove o Pai fazê-lo assim, segundo Mateus capítulo 11, versículo 26. Já estando agora como filhos por adoção, e esse é um termo que Paulo vem usar, e é o único que vem usar, porque também não era comum aos judeus. Mas agora, como filhos, nós temos direito a alguns privilégios, mesmo que filhos por adoção, mas aprove Deus assim fazê-lo, por seu querer, e a expressão bíblica Paulo vai usar pelo seu beneplácito, né? E a tradução disto é por sua boa vontade. Pela boa vontade de Cristo, nós atingimos agora os privilégios da adoção. Presbítero Evandro, quais são esses privilégios da adoção? Os privilégios da adoção. Eu quero deixar de forma muito bem clara aqui algo que foi colocado com bastante objetividade pelo nosso pastor, o pastor Edequiel. Nós não temos o direito
não é mérito nosso. Então o comentarista coloca aqui como sendo um privilégio. Não é direito, mas é um privilégio que mesmo nós não tendo direito, Deus nos concedeu por seu muito infinito amor. Então o comentarista coloca o primeiro privilégio é que nós fazemos parte, tomamos partes na herança divina, ou seja, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, eu posso usar a expressão, é o nosso direito e é a nossa herança também. Todas as bênçãos espirituais, aquilo que elas podem trazer, é o seu direito porque você foi incluído na família de Deus através do Espírito Santo. Uma outra herança que nós temos aqui também, um outro privilégio, é a remissão dos pecados. Uma vez que você foi adotado e é colocado pelo Espírito na família de Deus, você recebe a remissão dos pecados. E o escritor aos Efésios, ele diz no capítulo 2 que nós que estávamos longe, agora já pelo sangue de Cristo nós podemos chegar perto. E um que move o meu coração é que tornou-nos e nos deu a possibilidade de nós termos intimidade com Deus, porque agora eu e você, nós que estávamos longe, incluídos na família de Deus, nós podemos chamá-lo de Abba Pai, termos um relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus. Então, para louvor e honra do seu nome, para a sua glória, nós podemos dizer que somos sim herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Glória a Deus, mas vale salientar, nós não tínhamos direito. Não era a nossa parte, não era a nossa herança. Eu gostaria que você, que está com a sua Bíblia aberta, abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Tá? Procure lá, Gênesis capítulo 3, versículos 23 e o versículo 24. Eu gostaria que você atentasse para esta leitura. Veja o que nos diz. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então vejam só, nós estávamos dantes distanciados do caminho do Senhor. A partir desta eleição, tornamos filhos por adoção e adquirimos agora os privilégios da adoção. Deus criou o homem para ter esse contato com o homem, para estar junto com o homem, para ter comunhão com o homem. Mas o pecado fez quebrar ou levantar, segundo Isaías, uma barreira entre Deus e os homens. Agora Deus, desde a eternidade, fez esse projeto. Jesus Cristo assume aí a ponta desse projeto, e através desse projeto nós alcançamos a salvação. Através da salvação, agora somos filhos por adoção, e filhos por adoção, pela boa vontade, pelo beneplácito de Deus, pela sua boa vontade, nós atingimos agora essas bênçãos, né? Mesmo sendo adotados, nós temos os privilégios da adoção, que aqui muito já bem elencada pelo presbítero Evandro. Então, você que está me assistindo aí, fique ciente que você é adotado, né? Por Cristo, mas tem direito às bênçãos celestiais e também tem direito às bênçãos eternas. Glória ao nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por fim, nós partimos agora para o ponto de número 3, que nós temos aí a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos para a vontade divina em Cristo. E por seu incalculável amor. Glória ao nome do Senhor. Predestinação e salvação é algo que é preciso ser bem elucidado para ser bem entendido. Presbítero Eric, predestinação e salvação. Pois bem. Veja, meus amados, que nós chegamos aqui já quase na conclusão da revista, que vai falar sobre predestinação e salvação. Esse é um tema de muitos debates, há muitos tempos que vem tido esses debates acerca de predestinação e salvação. Veja que algumas pessoas acreditam, por exemplo, os calvinistas acreditam, meus amados, que a dupla predestinação. Como que é essa dupla predestinação? Essa dupla predestinação quer nos dizer que uns foram predestinados à morte e outros foram predestinados à vida. Uns foram eleitos e predestinados a ser salvo e outros foram eleitos e predestinados a se perder. Veja que isso é um grande engano.
Há também um grande engano que as pessoas acreditam, que é na predestinação fatalista. Qual é essa? Essa predestinação nos diz que se a pessoa foi eleita e predestinado à perdição ou à morte, mesmo que ela se arrependa, mesmo que ela acredite ou tente ser salva, ela não consegue. Por quê? Porque está predestinado à morte. Mas nós vemos à luz da Bíblia Sagrada que o desejo de Deus é que todos se salvem. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu classe A e classe B. Deus escolheu a todos para a salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 30, o autor Douglas Batista vai deixar bem claro e vai citar um texto onde a Bíblia vai dizer que Deus quer que todos os homens se arrependam. A Bíblia vai nos dizer que Deus, o desejo de Deus é que todos consigam conhecer, que todos tenham um pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Então, meus amados, não existe um decreto onde diga que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não existe um decreto em relação à predestinação que nós estamos comentando. Pois muito bem, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, é aqui que a gente acha interessante, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Se você abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 4, versículos 28, Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 e Efésios, por fim, capítulo 1, versículos 5 ao 11, você não vai ver referência em menção de trazer alguém para ser salvo e o outro alguém para ser condenado. Entra aqui, em princípio, lá o ponto 3, né, de um dos grandes debates, são os 5 pontos, né, do arminianismo e a controvérsia aí do calvinismo, né? Você vê lá a extensão do sacrifício de Cristo. Segundo os arminianos, Cristo morreu por toda a humanidade. Cristo estava levando os pecados de toda a humanidade na cruz. Dessa forma, abrindo a possibilidade de qualquer pecador se arrepender. Mas, embora Cristo estivesse morrendo por todos os pecadores, nem todos seriam salvos, pois as pessoas precisariam se arrepender e ter fé. Então, vejam que, muito bem colocado pelo presbítero Eric aqui, a predestinação e a salvação, ela foi feita para todos. Né? Foi feita para mim, foi feita para você que está nos assistindo, desde que você aceite este propósito de Deus, esse projeto de Deus, executado por Cristo, então nós teremos direito à eleição, por fim, destinados ao céu. Já uma outra linha de pensamento, que é oriunda dos calvinistas, ele usa a seguinte expressão: Cristo morreu por todo mundo, se Deus tivesse eleito a todos. Mas Cristo morreu eficazmente somente para os eleitos, para os predestinados, de forma que nenhuma gota do sangue de Jesus Cristo foi derramado em vão. Nós temos aqui que essa questão da eleição, da salvação, um ponto teológico afirma que é destinado a um povo. Já o outro ponto teológico, e esse nós cremos neste, que é para todos nós, é para mim, é para você, desde que eu aceite este propósito. Pois, por fim, tendo em vista essa questão da predestinação e salvação, nós partimos para o ponto que é a predestinação e o amor. Presbítero Evandro. A predestinação e o amor. Nós queremos, acima de tudo, analisarmos aqui qual é a relação de predestinação com o amor. E aqui, de fato, o amor de Deus. Nós queremos partir do pressuposto que o próprio apóstolo Paulo ele afirma nas suas cartas. O amor é o vínculo da perfeição. Tanto é que ele é colocado como o segundo maior mandamento. Os 2 grandes mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu quero colocar o amor aqui como o vínculo da perfeição. O amor de Deus. Nós precisamos deixar bem claro aqui que tanto a eleição como a predestinação se dá dentro desse contexto, dentro dessa realidade, dentro dessa verdade, do amor, que é o vínculo da perfeição, de tudo aquilo que nós conhecemos, daquilo que Deus ele preparou para nós. Tanto é que em Cristo nós somos eleitos, mas por amor
de Cristo às nossas vidas, tendo misericórdia de nós, ele nos ama, então por isso ele nos elege e vem também nos predestinar. Nós queremos deixar bem claro aqui uma outra verdade, é que os decretos de Deus, eles já estavam estabelecidos bem antes de todas as coisas, e que por amor de Deus a cada um ser humano, daqueles que haviam de crer e se arrepender, o plano de redenção, isso aqui nós precisamos deixar bem claro, não foi um plano emergencial. Nós não podemos entender que o sacrifício de Cristo agora foi o plano B de Deus para a redenção da raça humana. Negativo. Nós estávamos no plano único e original de um Deus, Glória a Deus, que é onisciente, que por meio da sua presciência não pode ser apanhado de surpresa e que conhece todas as possibilidades futuras. Nós queremos deixar bem claro aqui também que quando nós nos falamos de amor, o amor, nós estamos falando do amor de Deus. Nós vamos à carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós vamos encontrar lá a suprema excelência do amor. E ele termina a sua sentença dizendo algo que eu acho interessante, que fala muito aos nossos corações. Ele diz que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Eu não encontro validado na Bíblia nenhuma outra excelência, nenhum outro dom supremo, até porque o amor é a maior virtude teológica que há na Bíblia Sagrada. Tudo foi por amor. O sacrifício de Cristo foi por amor, a entrega de Cristo foi por amor, a eleição feita por meio de Cristo para as nossas vidas foi por amor, a predestinação foi por amor, porque eu e você nós não merecemos, muito pelo contrário, nós somos dignos de morte por todas as nossas culpas e todas as nossas ofensas, mas por ser o incomensurável amor, nós somos eleitos e predestinados para a vida eterna, amor que nos atrai, amor que nos constrange e amor que todas as vezes sempre nos aproxima de Deus por intermédio do sacrifício de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, já vou citar só João 3,16 para sacramentar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor, como bem colocado aqui pelo presbítero Evandro, é incomensurável, é tal. Ele não tem medida, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura. E muito bem colocado pelo presbítero Evandro, aqui pelo comentador da nossa revista, não foi um plano B. A nossa eleição, ela não foi um plano B. Ela não é algo que vem porque algo deu errado, muito pelo contrário. Deus planejou tudo isso antes de todas as coisas, na sua eternidade. Deus criou este projeto, executado por Jesus Cristo, e hoje nós somos eleitos por Cristo. Agora predestinados a ser filho de Deus, predestinados a ter a herança eterna, e fomos predestinados por conta deste amor. Eu quero glorificar o nome do nosso Deus por tamanho amor. Amor incomensurável, que alcançou a minha vida, alcançou a tua vida, que é salvo na pessoa bendita de Jesus. E para você que ainda não aceitou a Jesus e está nos assistindo neste dia, esse amor é para você também. A morte de Cristo Jesus é em favor de toda a humanidade. Haja visto, e eu quero usar a mesma expressão do pastor Cláudio Novo de Andrade, o sacrifício de Cristo é por toda a humanidade. Não foi selecionado para um grupo de pessoas, é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarde essa palavra no teu coração. Com a conclusão, nós queremos dizer: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, você que está nos assistindo aqui, nós queremos agradecer. Falamos a você aqui do propósito de Deus desde a eternidade, como Ele executou este plano por Cristo, seu Filho, e agora nós temos direito, somos filhos por adoção, e pela presciência de Deus, e muito especialmente pelo seu amor, nós alcançamos esta dádiva, esta graça de sermos salvos na pessoa bendita de Jesus. Para você que está nos assistindo, está distanciado do caminho do Senhor, ainda é tempo. Ainda é tempo. A salvação é para todos.
Jesus Cristo verteu seu sangue na cruz do Calvário por todos nós. Você também pode fazer parte dos eleitos. Basta você crer, aceitar, ter fé, viver uma vida santificada e irrepreensível para agradar a Deus. Daí então você estará predestinado à salvação. Tá? Que esta palavra possa ficar inoculada em teu coração. Muito obrigado, presbítero Evandro, por sua presença conosco. Outras vezes virão. Presbítero Eric, que Deus te abençoe continuamente, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a você também, telespectador, que está conosco aí, nos assistindo, nos acompanhando. Muito obrigado a você que se inscreveu no nosso canal. Eu também quero agradecer aí as perguntas que estão chegando, as dicas que estão chegando, também as mensagens que estão chegando, e também recebemos já aí proposta, né, de abordarmos alguns temas. Nós estaremos em um futuro aí fazendo algo novo, também na prática de ministração do Evangelho. Muito obrigado por tua presença, por tu estares conosco, que a boa mão do nosso Deus esteja de contínuo estendida sobre a tua vida, te abençoando e te fazendo prosperar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Luz acende a chama.